Olá pessoal, nós vamos estudar a lei orgânica do município de Mangaratiba, que faz parte do Rio de Janeiro, beleza? Mais uma lei orgânica que será trabalhada aqui no canal. Vocês sabem, né, quem acompanha aqui no canal, que lei orgânica é um material extenso, então nós vamos trabalhar em partes, mas vamos fazer bastante exercício para estar fixando o conteúdo, beleza? E se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu no canal, não deixa de se inscrever, aproveita, ativa o sininho também para estar recebendo notificações sempre quando eu lançar um conteúdo dessa playlist e de outras playlists do canal que possam contribuir para o concurso de vocês, ok? Bom, é isso, bora começar! Vamos iniciar nosso estudo da Lei Orgânica de Mangaratiba com os princípios fundamentais. Segundo o artigo 1º, o município de Mangaratiba é pessoa jurídica de direito público interno, entidade dotada de autonomia política, administrativa e financeira, integrante do Estado do Rio de Janeiro e da União Indissolúvel da República Federativa do Brasil. Então, Mangaratiba é um município pertencente ao Estado do Rio. Os municípios, assim como a União, os estados e o Distrito Federal, são considerados pessoas jurídicas. Nesse caso, se tratam de governos, e não de empresas, de direito público interno, sendo criadas por lei, sendo no caso de Mangaratiba, uma representação municipal que compõe a administração pública. Além disso, esse município possui autonomia política em relação à escolha dos seus governantes, no que diz respeito aos projetos do seu governo. Também possui autonomia administrativa na gestão do seu pessoal, da sua organização e também na execução dos atos administrativos e autonomia financeira no gerenciamento do seu orçamento, embora isso não elimine o fato de que o município tem que prestar contas à sociedade, deve existir transparência em relação aos gastos públicos. Afinal, são gastos que devem se voltar à sociedade, às necessidades, às demandas da sociedade. O segundo artigo dessa lei orgânica diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal, da Constituição Estadual e desta lei orgânica. Então, a fonte do poder é o povo, que repassa esse poder a um representante político eleito, através da maioria dos votos. O povo também pode fazer uso do seu poder diretamente, através de plebiscitos, referendos e até mesmo na proposição de alguma lei. A gente vai ver já já cada uma dessa situação. O fato é que, seja através de um representante político ou diretamente, esse poder tem que estar de acordo, o uso desse poder, tem que estar de acordo com a Constituição Federal, com a Constituição Estadual e também com essa lei orgânica, que é como se fosse uma Constituição municipal. O terceiro artigo dessa lei orgânica traz os objetivos fundamentais dos cidadãos deste município, do município de Mangaratiba, e de seus representantes, que é assegurar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, um dos objetivos fundamentais de Mangaratiba é garantir que a sociedade seja livre, tenha autonomia, tenha liberdade nas suas escolhas, nas suas atuações, além de ser justa, que haja menos desigualdades entre os indivíduos, que os direitos sejam acessíveis a todos, sem distinção, além de solidária, na busca de igualdade, auxiliando, cooperando em reduzir as mazelas da sociedade, como desemprego, fome, falta de saneamento básico, promover melhorias na educação, que haja cooperação e solidariedade também da sociedade, frente a essas situações, além de cobrança, na atuação dos governantes, que possuem o dever, na criação de medidas públicas em relação a essas demandas. Garantir o desenvolvimento local e regional sem prejuízo da ecologia e do meio ambiente. Então, também é o objetivo fundamental de Mangaratiba promover o desenvolvimento do seu território, tanto a nível local quanto regional, fazendo com que o município ele cresça, se desenvolva economicamente, sem com isso comprometer o meio ambiente, utilizar os recursos oferecidos pela natureza em bases sustentáveis, sem comprometer o seu uso para as futuras gerações. Contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional. Então, também é o objetivo fundamental de Mangaratiba auxiliar no desenvolvimento, no crescimento do estado que esse município faz parte, que é o estado do Rio de Janeiro, e também em relação ao território nacional. Erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais na área urbana e também na área rural. Então, também é o objetivo fundamental de Mangaratiba criar medidas que visem eliminar e erradicar as condições de pobreza e marginalização,
de exclusão daqueles que mais precisam, buscando sempre reduzir as desigualdades sociais ainda tão expressivas, né, na nossa sociedade, seja na área urbana quanto na área rural. E também promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, por fim, também é o objetivo fundamental de Mangaratiba buscar o bem-estar de todos, criar meios que possibilitem isso, né, sem qualquer tipo de discriminação por conta de raça, cor, sexo, enfim. O quarto artigo dessa lei orgânica diz o seguinte: a soberania popular, que se manifestam quando a todos são asseguradas condições dignas de existência, será exercida. Então, soberania popular está relacionada com o fato de que a vontade do povo deve ser soberana. E essa soberania ela é exercida das seguintes formas: pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. O sufrágio universal, pessoal, é o pleno direito ao voto, que é direto e secreto. Ou seja, os cidadãos eles votam diretamente naquele que eles desejam, né, que ocupe um cargo eletivo. Todo voto ele vai ter o mesmo peso, não ocorrendo, né, a eleição através de uma escola eleitoral, por exemplo, mas sim através do voto direto do povo, que também é um voto secreto, é um voto sigiloso. Outra forma, né, de exercer a soberania popular é pelo plebiscito e pelo referendo, que são duas formas de participação popular, né, na qual o povo exerce a sua soberania. No caso do plebiscito, uma matéria é colocada para consulta do povo, em caso afirmativo, ou seja, caso a maioria dos cidadãos concordem, ela passará a ter materialidade. Dessa forma, o plebiscito é um tipo de consulta popular que ocorre previamente ao ato legislativo. Já no caso do referendo, o ato legislativo, né, ele já existe, mas ainda assim é levado para consulta popular, né, para que o povo ratifique, ou seja, concorde ou rejeite esse ato. Bom, também pela iniciativa popular do processo legislativo. Então, a depender da porcentagem do eleitorado do município, esse percentual vai variar de município para município. O povo pode propor a criação de uma lei e essa lei, né, essa matéria será levada para discussão e aprovação ou não pela Câmara. Vamos à primeira questão, que diz o seguinte: são objetivos fundamentais do município de Mangaratiba e de seus representantes, de acordo com a lei orgânica deste município, exceto promover o bem de todos, sem qualquer tipo de preconceito, a organização de associações para discussões coletivas, garantir o desenvolvimento local e regional sem prejuízo da ecologia e do meio ambiente, contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional. E aí, pessoal, analisem com calma, pausem o vídeo, tá bom? Em busca da exceção. O artigo 3º da Lei Orgânica de Mangaratiba traz os objetivos fundamentais desse município, que não inclui a organização de associações comunitárias, tá? A possibilidade de se organizar em associações está até presente nessa lei orgânica, nós veremos em breve, mas não na forma de objetivo fundamental. Por isso que a letra B é a nossa resposta. Vamos para a segunda questão desse vídeo, que diz o seguinte: são formas de exercer a soberania popular no município de Mangaratiba, exceto pelo sufrágio universal e pelo voto indireto e secreto, com valor igual para todos, pelo plebiscito, pela iniciativa popular do processo legislativo e pelo referendo. E aí, pessoal, analisem com calma e não deixem de pausar o vídeo, tá bom? O 4º artigo da Lei Orgânica de Mangaratiba traz as formas que os cidadãos de Mangaratiba, né, desse município, possuem para exercer a sua soberania popular, o que inclui o voto direto e não indireto, além do plebiscito, referendo e iniciativa popular na proposição de uma lei. Portanto, pessoal, a letra A é a nossa resposta. Vamos dar continuidade com o 6º artigo dessa lei orgânica, que diz o seguinte: o município garantirá a plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos, observando: ninguém será discriminado, prejudicado ou privilegiado em razão do nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo, estado civil, trabalho rural ou urbano, religião, convicções políticas ou filosóficas, deficiência física ou mental, por ter cumprido pena, nem por qualquer particularidade ou condição. Então, a garantia dos direitos dos cidadãos tem que ocorrer de modo que não haja qualquer tipo de preconceito, intolerância ou privilégios, né, para determinado grupo. Os direitos eles têm que ser acessíveis a todos.
Serão proibidas as diferenças salariais para trabalho igual, assim como critérios de admissão e estabilidade profissional discriminatórios por qualquer dos motivos previstos no item 1 e atendidos às qualificações das profissões estabelecidas em lei. Então, também é proibido que haja distinções salariais, para quem execute a mesma função, assim como não pode existir distinções dos critérios de admissão de um funcionário ou qualquer outro tipo de ato discriminatório. O 7º artigo dessa lei orgânica diz o seguinte: a população do município poderá organizar-se em associações, observar as disposições na Constituição Federal e do Estado, desta lei orgânica, da legislação aplicável e do Estatuto próprio, o qual fixará o objetivo da atividade associativa. Então, pode sim existir uma organização na forma de associações, que trabalhem com pautas coletivas, desde que cumpram com os requisitos da lei. Poderão ser criadas associações com os seguintes objetivos, entre outros: proteção e assistência à criança, ao adolescente, aos desempregados, aos idosos, aos pobres, à mulher, às gestantes, aos doentes e aos portadores de deficiência. Então, uma das pautas dessas associações coletivas é conferir proteção, às crianças, aos adolescentes, que são pessoas em desenvolvimento, aos desempregados, às pessoas que estejam mais vulneráveis, a quem possua algum tipo de comprometimento na saúde, e também aos portadores de deficiência, entre outros. Também a proteção e desenvolvimento da cultura, das artes, do esporte, do lazer. Então, essas associações também têm como objetivo criar meios para desenvolver a cultura, o esporte, o lazer, a arte, que são direitos, os quais os cidadãos devem usufruir. Também cooperar no planejamento municipal, especialmente nas áreas de educação e da saúde. Então, as associações também devem auxiliar no planejamento do município em relação aos seus diferentes setores, às suas diferentes demandas, especialmente nas áreas de educação e saúde. Representação dos interesses dos moradores de bairros e distritos, de consumidores, de donas de casa, de pais de alunos, de professores e de contribuintes. Também compete, a essas associações atender às demandas dos moradores, ouvir, as suas necessidades e representar os seus interesses, incluindo as donas de casa, os pais, os alunos, os professores, os contribuintes. Segundo o 8º artigo dessa lei, ficam isentas do pagamento de impostos e taxas municipais as associações comunitárias e organizações sindicais com sede no município. Então, essas associações que visam atender aos interesses da sociedade, assim como as organizações sindicais de Mangaratiba, não pagarão impostos e também taxas municipais, estão isentas desses tributos. Agora vamos falar da Organização Municipal de Mangaratiba. Segundo o 9º artigo dessa lei orgânica, o município de Mangaratiba, com sede no distrito que lhe dá o nome, tem como limites geográficos os existentes na data da promulgação desta lei orgânica. A gente vai estudar já os distritos que fazem parte da divisão territorial de Mangaratiba, mas nesse momento é importante ter em mente que esse município possui sede no distrito que lhe dá o nome, ou seja, no distrito sede chamado Mangaratiba. O 10º artigo dessa lei diz o seguinte: são poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. O legislativo é composto pelos vereadores, que fazem parte da Câmara Municipal, e o executivo é composto pelo prefeito e pelo seu vice. Lembrando, que o prefeito é o cargo máximo do executivo. Esses dois poderes possuem autonomia, são independentes, mas conversam entre si, possuem harmonia. Segundo o artigo 11 dessa lei orgânica, são símbolos do município sua bandeira, seu hino e seu brasão, representativos da sua história e cultura. A lei poderá estabelecer outros símbolos, dispondo sobre o seu uso no território do município. Então, o que simboliza o município, que diz sobre a sua história, que diz sobre a sua cultura, é a sua bandeira, o seu hino e seu brasão. Mas pode sim ocorrer o acréscimo de novos símbolos, caso ocorra, será na forma de lei. Segundo o artigo 12, no exercício de sua autonomia, o município editará leis, expedirá decretos, praticará atos, adotará medidas pertinentes aos seus interesses, às necessidades da administração e ao bem-estar de seu povo. Então, o município possui autonomia administrativa e pode editar leis, nesse caso a Câmara Municipal, também expedir decretos, nesse caso o prefeito, praticar outros atos administrativos pertinentes à administração pública, visando sempre o bem-estar do povo. O município poderá celebrar convênios com a União, Estado e outros municípios ou respectivos órgãos de administração indireta, inclusive fundacional, para a execução de suas leis, serviços ou decisões por servidores federais, estaduais ou municipais.
Então, visando melhorias, visando uma maior eficiência da administração pública, o município pode sim celebrar, firmar convênios com outros entes federativos, como a União, o Estado e até mesmo outros municípios, e até mesmo com as entidades de administração pública indireta. Segundo o artigo 13, incluem-se entre os bens do município os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Então, os bens que fazem parte do território do município, por exemplo, as ruas, as praças, os monumentos históricos. Também as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem em seu domínio, excluídas as sob domínio da União, do Estado ou de terceiros. Então, aqui falando das áreas oceânicas, marítimas, também fazem parte do município as ilhas oceânicas e também as costeiras, desde que estejam inseridas no domínio do seu município. Os atracadouros públicos. Os atracadouros são terminais nas quais as embarcações ficam atracadas, elas ficam amarradas. Esses atracadouros públicos são considerados bens do município. Vamos para a terceira questão desse vídeo, que diz o seguinte: no que diz respeito à organização municipal de Mangaratiba, marque a alternativa correta que esteja de acordo com a lei orgânica desse município. Inclui-se entre os bens do município de Mangaratiba os atracadouros privados. O município de Mangaratiba possui autonomia administrativa e, por esse motivo, não pode celebrar convênios com outros entes federativos. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o judiciário. São os símbolos do município, sua bandeira, seu hino e seu brasão. Bom, pessoal, inclui-se entre os bens do município de Mangaratiba, no caso, os atracadouros públicos, tá? E não os privados. Por isso que a letra A está errada. O município de Mangaratiba possui, sim, autonomia administrativa, além de financeira e política. Mas, assim, nada impede que esse município celebre convênios com outros entes federativos, caso seja necessário. Por isso que a letra B está errada. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo, e não o judiciário. Por isso que a letra C está errada. E, por fim, de fato, são os símbolos do município de Mangaratiba, a sua bandeira, o seu hino e o seu brasão. Portanto, a letra D que é a nossa resposta. Agora vamos falar da divisão administrativa do município. Segundo o artigo 14, o município de Mangaratiba está dividido administrativamente em 6 distritos. O distrito, pessoal, é uma forma de organização territorial do município, tá? Que inclui um ou mais bairros. Então, o município de Mangaratiba possui 6 distritos, que são o distrito sede, chamado de Mangaratiba, o segundo distrito, que é a Conceição de Jacareí, o terceiro distrito, que é Itacuruçá, o quarto distrito, que é Muriqui, o quinto distrito, que é São João Marcos, e o sexto distrito, que é a Praia Grande. Bom, pessoal, isso costuma cair muito em prova de concurso, tá? Inclusive a ordem deles, então é importante memorizar. O primeiro parágrafo desse artigo 14 diz o seguinte: o sexto distrito é composto das localidades de Praia Grande e Içaí. O artigo 15 diz o seguinte: o distrito é parte integrante do território do município, com denominação própria, dotado de órgão de descentralização administrativa na forma da lei. Bom, como eu já tinha adiantado para vocês, o distrito é uma forma de organização do território, possui denominação própria, ou seja, possui um nome próprio, como Conceição de Jacareí, Muriqui, Praia Grande, entre outros. Possui descentralização administrativa, ou seja, recebe poderes do município para atuar administrativamente em relação ao seu território, e isso na forma da lei. É facultada a criação de subdistritos e bairros representando meras divisões geográficas dos distritos. Ou seja, não é obrigatório, mas é possível que se crie subdistritos e bairros provenientes de distritos. O artigo 16 diz o seguinte: a criação, supressão ou fusão de distritos depende de lei, após consulta plebiscitária às populações diretamente interessadas, observadas a legislação estadual específica. Então, a criação, a remoção, a exclusão, ou até mesmo a fusão, a combinação de 2 ou mais distritos, só ocorrerá mediante lei, mas antes deve-se consultar o povo, tá? Deve-se existir uma consulta plebiscitária para que o povo opine sobre tal matéria, exercendo dessa forma a sua soberania. Isso, claro, observando sempre a legislação estadual. Vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte: em relação à divisão administrativa, o município de Mangaratiba se divide em distritos. Marque a alternativa que contém um distrito que não pertence a esse município: Muriqui, São João Marcos, Rocha Leão e Itacuruçá. E aí, pessoal?
Bom, são distritos do município de Mangaratiba na ordem correta. O distrito sede, que é Mangaratiba, o segundo distrito, que é Conceição de Jacareí, o terceiro distrito, Itacuruçá, o quarto distrito, Muriqui, o quinto distrito, São João Marcos, o sexto distrito, Praia Grande. Rocha Leão, pessoal, é um distrito de Rio das Ostras, tá? Por isso que a letra C é a nossa resposta. Fala, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os estudos de vocês, beleza? Bom, se você curtiu, deixa um like e também um comentário, que eu gosto muito de receber. Lembrando que é uma série de vídeos relativos à Lei Orgânica de Mangaratiba, então não vai embora, fica por aqui, ativa as notificações, ok? Bom, é isso, bons estudos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!